Depois de períodos conturbados da seleção brasileira, Dorival Júnior assumiu o comando da equipe e fez uma promessa ousada. Não tenho dúvidas disso e podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. O tempo passou, Dorival assumiu a responsabilidade e comandou o Brasil em 16 partidas. Foram 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. No total, foram 17 gols sofridos, além de uma das maiores humilhações da história da seleção, a derrota para a Argentina nas eliminatórias por 4-1. Ficou até de fora da roda dos jogadores antes do pênalti na Copa América. Dos que permaneceram em campo, Luiz, quem é que bate pênalti? O Endrick bate, né? O Endrick tava meio fora da rodinha ali, o rapaziada chamou ele, hein? Aí não dá pra perceber se ele não tá tão confiante pra bater. Arana bate, Marquinhos. Mesmo com jogadores brasileiros vivendo suas melhores temporadas no futebol europeu, como o próprio Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e companhia, a seleção ainda assim não rendeu o esperado. Com isso, Dorival foi demitido, faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo de 2026. Reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano aqui ao lado, e a CBF anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. Existem muitas críticas em volta da CBF, desde o presidente Edinaldo até os empresários dos jogadores. Os boatos são de que as convocações são todas feitas por empresários para melhorarem o currículo de um jogador específico para poder vendê-lo por um valor mais alto, e que os treinadores no comando não têm autonomia nenhuma na hora da convocação. Por isso, vemos tantos jogadores estranhos nos últimos anos vestindo a camisa amarela do time canarinho. Em 2006, na verdade a CBF ela tem dinheiro para pagar quem ela quer. Porém, será que os que ela quer pagar aceitam ser manipulados? Em 2006 nós perdemos a Copa do Mundo com aquele time que nós tínhamos por falta de organização da CBF. Era uma várzea, o Parreira queria dar um tipo de treinamento, era um monte de torcedor dentro de campo, não nos davam respaldo, e aí você queria cobrar, nós estávamos tentando alongar, era mulheres que entravam para abraçar jogadores, então você não tem uma blindagem. A CBF te coloca lá e pronto, acabou. O Parreira tinha que mudar treinamento, nós não fizemos um treinamento físico, porque era 30, 40 mil pessoas assistindo o treinamento. Não, 30, 40 mil pessoas, nós chegávamos para treinar físico. Aí a torcida começava a vaiar, o Parreira tinha que mudar o treinamento para fazer chute a gol, para eles gritarem gol, tinha que o Ronaldinho fazer embaixadinha, porque nós não tínhamos uma blindagem. Então, o que fica é isso. Provavelmente esses treinadores que nós estamos falando não vai aceitar manipulação. Por isso que não vão ser contratados, porque não é o dinheiro, é o cara ter tranquilidade para trabalhar. Se esse boato é realmente verdade, bom, é algo que provavelmente não queremos saber. Mas agora, a grande pergunta que fica é: quem será o novo treinador da seleção brasileira? Muitos nomes, muitas opções, desejos e blefes de todos os lados. Mas a única certeza no momento é que falta pouco tempo para a Copa do Mundo, e até agora o Brasil está sem rumo. Se tem um nome que empolga boa parte da torcida brasileira nesse momento, é o dele, Jorge Jesus. O treinador português, que marcou época no futebol brasileiro, é hoje considerado o principal favorito para assumir o comando da seleção brasileira após a saída de Dorival Júnior. E não é por acaso. Jorge Jesus conquistou o Brasil em 2019 ao transformar o Flamengo em uma máquina. Foram títulos com futebol envolvente, ofensivo e dominante. Libertadores, Brasileirão, Recopa, tudo com autoridade. Seu trabalho ficou marcado não apenas pelos troféus, mas pela forma como ele elevou o nível técnico e tático do time, e até mesmo do campeonato. Hoje, Jorge Jesus comanda o Al Hilal, da Arábia Saudita, onde teve a oportunidade de trabalhar com Neymar antes da lesão do craque. A convivência entre os dois foi breve, mas positiva. Jesus elogiou publicamente o camisa 10 e disse que Neymar é um dos jogadores mais inteligentes e talentosos que ele já treinou. Essa experiência direta com o principal nome da seleção pode pesar em muito a seu favor. Além disso, vale lembrar, o Brasil nunca teve um treinador estrangeiro à frente da seleção principal. A chegada de Jorge Jesus representaria uma quebra de tradição e, ao mesmo tempo, um sinal claro de que a CBF está disposta a tentar algo novo. Em entrevistas, o próprio Jesus já afirmou que comandar o Brasil seria uma realização de um sonho, e que, se esse convite viesse, seria impossível recusar. Seu estilo direto, o foco em intensidade e a exigência no dia a dia conquistaram jogadores e dirigentes por onde passou, e mesmo treinando fora do país, sua popularidade no Brasil segue intacta. A cada rumo sobre o comando da seleção, o nome de Jorge Jesus volta com força, não apenas como opção, mas como uma esperança de reencontro com o bom futebol. Muitas pessoas são contra sobre um treinador estrangeiro no comando da seleção, porque isso nunca aconteceu. Mas no momento, existe algum treinador brasileiro pronto para a função? Bom, há quem diga que o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, seja um bom nome para a vaga. Em meio a tantos nomes experientes sendo especulados, um chamou a atenção por ser diferente de tudo que já se viu na história da seleção: Felipe Luiz.
Sim, o ex-lateral da seleção brasileira, multicampeão pelo Atlético de Madrid e pelo Flamengo, surge como um nome interno. Uma aposta para renovar o comando técnico com ideias modernas e uma leitura de jogo diferenciada. Mas de onde vem isso? Desde que se aposentou em 2023, Filipe Luís mergulhou na carreira de treinador. Virou auxiliar no Flamengo e rapidamente passou a ser visto como alguém com inteligência tática acima da média, domínio do vestiário e postura de liderança. Ele sempre foi um jogador estudioso, apaixonado por futebol europeu e defensor do jogo bem jogado, e mesmo fora dos holofotes, já demonstra características de um técnico com um futuro promissor. O ex-lateral chegou a 3 troféus vencidos em 5 meses como técnico profissional do rubro-negro: Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil em 2025 e o Campeonato Carioca de 2025. O feito fica ainda mais impressionante ao notar que Filipe Luís tem o mesmo número de títulos e derrotas como treinador do Flamengo. Até o momento, o time perdeu apenas 3 partidas sob seu comando. Ainda assim, a indicação de seu nome para a seleção causa surpresa. Sua presença na lista parece mais ligada a uma ideia de ruptura, de trazer alguém com visão nova, sangue frio e boa relação com os atletas. Entre os pontos a favor, tem respeito do elenco atual, por ter jogado com vários nomes da geração, é estudioso, sério e comprometido com a evolução tática e tem total familiaridade com o ambiente da seleção. Por outro lado, a falta de rodagem no banco pesa, ainda mais em um momento em que o Brasil precisa recuperar o protagonismo. Seria um salto no escuro, mas talvez, para alguns, seja exatamente isso que o Brasil precise. Alguém que chegue sem vícios, com coragem e com fome de fazer diferente. Durante muito tempo, Carlo Ancelotti foi tratado como um sonho da CBF. Um nome que carregava peso, experiência, títulos em todos os lugares por onde passou e, acima de tudo, prestígio no futebol mundial. Tanto que, em 2023, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, chegou a bancar publicamente: Ancelotti será o técnico da seleção. Mas a história não foi bem assim. Na época, a CBF acreditava que o italiano não renovaria com o Real Madrid e apostou todas as fichas nessa expectativa. A imprensa brasileira começou a tratar Ancelotti como técnico extra-oficial. Jogadores da seleção como Vini Júnior e Militão falavam com entusiasmo da possibilidade, mas aí veio a reviravolta. Ancelotti renovou com o Real Madrid até 2026 e o Brasil ficou sem técnico. Edinaldo sem moral, a CBF desmoralizada, e o discurso de confiança se transformou em silêncio constrangido. Dorival Júnior foi anunciado pouco tempo depois, mas como plano B, e todo mundo sabia disso. Agora, com o cargo novamente vago, o nome de Ancelotti voltou a ser citado, mas com muito mais ceticismo. O contrato com o Real segue em vigor, e é pouco provável que o clube espanhol libere seu técnico no meio do ciclo europeu. A verdade é que Ancelotti já foi uma chance real, mas hoje parece muito mais uma lembrança do que uma possibilidade concreta. O treinador já deixou claro que irá cumprir seu contrato com o Real Madrid. Ele pode até voltar a ser cogitado como candidato após o Mundial de Clubes de 2025, mas o fato é que com isso, teria menos tempo ainda para preparar a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Entre tantos nomes badalados e rumores internacionais, Abel Ferreira surge como uma opção real, acessível e com argumentos sólidos para assumir a seleção. O português já está há quase 4 anos no comando do Palmeiras, onde conquistou praticamente tudo: 2 Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa e Paulistas. Mais do que títulos, Abel construiu uma identidade de jogo, liderou um elenco com personalidade e ganhou respeito até de quem o criticava. A seu favor, pesa a experiência com o futebol brasileiro. Conhece os estádios, a imprensa, a pressão e até o calendário maluco. É detalhista, competitivo e disciplinador. Gosta do controle total do ambiente e, principalmente, cobra intensidade e foco tático em todos os momentos. Mas apesar dos méritos, Abel ainda enfrenta resistência. Seu estilo de jogo é muitas vezes rotulado como reativo e pragmático, algo que parte da torcida brasileira não aceita bem. Além disso, sua relação com a imprensa já foi desgastada, principalmente pelas entrevistas mais ríspidas, reações a críticas e declarações fortes fora de campo. Toda vez que o Brasil fica sem técnico, um nome aparece como se fosse um desejo coletivo: Pep Guardiola. O treinador que revolucionou o futebol moderno, que empilhou títulos por onde passou, que elevou o jogo coletivo a outro patamar, e que, para muitos torcedores, seria o ideal absoluto para comandar a seleção. Mas a pergunta é: isso é real ou só fantasia? Guardiola está no Manchester City, onde acaba de conquistar uma era histórica, incluindo a Champions League e múltiplos títulos da Premier League. Seu contrato vai até meados de 2025, e tudo indica que ele vai cumprir esse ciclo. Talvez até encerrar sua passagem por lá ao fim desse período. E é aí que surge a brecha. A CBF sabe que hoje não tem condições de tirar o Guardiola de um clube europeu. O salário, o projeto, a estrutura, tudo joga contra. O próprio Pep já disse em entrevistas antigas que gostaria de treinar uma seleção no futuro e que adoraria trabalhar no Brasil. Mas também deixou claro, para isso acontecer o projeto precisa ser sério. E esse talvez seja o maior obstáculo. A CBF está pronta para entregar esse nível de autonomia a um treinador como Guardiola? A verdade é que hoje, Guardiola é um sonho distante. A seleção brasileira está parada no tempo, mas o mundo não. Enquanto outras seleções apostam em renovação, ideias novas e projetos sólidos, o Brasil continua tentando acertar no improviso. E agora, mais uma vez, a responsabilidade de virar essa chave está nas mãos de quem vai assumir o comando técnico.
Temos nomes com história, outros com títulos, alguns com ideias modernas, e até opções ousadas que dividem opinião. Mas no fim das contas, a pergunta que fica é simples: quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira? E mais importante, você confia que a CBF vai fazer a escolha certa? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.